Diz assim, Números 23, versículo 8. Não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Diz assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como denunciar, condenar, pronunciar ameaças, sentenciar o que Deus não declarou? Diz assim: como posso denunciar o que o Senhor não denunciou? Como condenarei a quem o Senhor não condenou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Como sentenciarei quem Deus não sentenciou? Eu peguei diversas versões, amém, gente? Está valendo, amém? Levante as mãos. Pai, enquanto eu ministro a palavra, toda máscara do diabo, toda prisão, toda corrente, toda cadeia, e na área emocional, física, financeira, seja quebrado. Senhor, as máscaras e todas as escamas que fecham os olhos, que impedem as pessoas de enxergar aquilo que o Senhor fez, caia por terra. Hoje que pessoas venham ter encontro com Jesus Cristo, suas vidas sejam para sempre transformadas. E enquanto ministro, que haja cura, que hajam milagres, que portais espirituais sejam abertos, para que pessoas tenham experiências, onde a sua vida seja mudada para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Pode sentar. O diabo não pode amaldiçoar, o homem não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu quero te dar um pouquinho do contexto dessa história. Essa história está acontecendo em Números 22 e 23. O povo de Israel, o povo de Deus, ele saiu lá do Egito, e ele está indo em caminho à terra prometida. E no caminho um rei chamado Balaque, ele vê o povo, ele teme o povo, e eles não fizeram nada para ele, mas ele falou assim: olha, eu preciso derrotá-lo, eu preciso subjugá-lo. Eles não podem simplesmente passar por minha terra. Ele se sentiu ameaçado. Fala para o teu irmão: só em você está indo em direção ao teu destino, você é uma ameaça. Você é uma ameaça quando Deus coloca, sabe, uma faculdade, uma empresa, um negócio na sua vida. Aí você está em caminho, sabe, daquele processo, e de repente você vê uma resistência. Isso faz parte do negócio. Durante o caminho da vida, nós vemos pessoas, sabe, que querem nos subjugar, nos controlar, nos afetar, nos impedir de sermos tudo aquilo que Deus preparou para que sejamos. E eu quero declarar que nada vai impedir que você seja o que Deus preparou. Amém ou não amém? E o que ele faz? Ele sabe que para poder derrotar aquele povo, não é na esfera natural. Muitas vezes a gente acha que a coisa acontece aqui, mas aquele rei, ele tinha uma compreensão que aquele povo só poderia ser derrotado se fosse arrancado a bênção da vida deles. Você também só pode ser derrotado se você perder a perspectiva da bênção, se você olhar para o espelho e ver um condenado, se você achar que merece a enfermidade, a desgraça na sua vida, se você achar que é normal ser deprimido, que é normal não prosperar, que é normal viver de escassez, isso aí vai impedir o teu propósito, o seu destino. Tem pessoas há tantos anos presas na miséria, que têm sonhos grandes, mas não passam de sonhos. Mas eu quero declarar que os sonhos terão provisão do céu para a sua vida. Os sonhos terão provisão, haverá provisão para que aquilo que foi colocado, aquele castelo, aquela coisa extraordinária, ela venha e se materialize. Aí o que acontece? Ele fala assim: eu preciso afetá-los espiritualmente. E ele contrata uma autoridade espiritual, um feiticeiro na época. As pessoas chamavam essas pessoas de profetas, porque eles tinham condição de provocar e controlar o futuro. E eles contratam um cara chamado Balaão. E os israelitas, eles estão acostumados, eles vieram do Egito, eles sabem o que significa feitiçaria. O próprio Moisés, ele teve que lidar com o feiticeiro.
feiticeiros, antes de libertar o povo. Ei, meu irmão, você tem que lidar com o mundo espiritual, antes de quebrar qualquer cadeia na sua vida, na tua casa, na tua família. E aí ele contrata um cara chamado Balaão. E esse Balaão é aquele negócio, quando ele fala a coisa acontece, quando ele declara a coisa acontece. Aí esse homem recebe, sabe, uma advertência espiritual, não vai, mas mesmo assim o mundo espiritual, apesar de ter uma advertência, ele procura brechas. E Balaão foi, e de repente o povo estava lá, e quando ele levanta a mão para amaldiçoar, quando ele levanta a mão, o que é a maldição, meu irmão? A maldição é a estratégia do inimigo para te manter aprisionado. Sabe, qualquer área da tua vida que você esteja, você fala, eu não consigo avançar, porque a maldição é um limitador. Sabe, você chega até aqui, mas você não consegue passar, tem um nó na sua vida, mas eu quero declarar que nós estamos entrando na estação que os nós vão ser desfeitos. Os nós serão desfeitos. Você pode dizer assim, olha, é um limitador aonde? Porque na sua jornada, você tem que ter um emocional, sabe, cheio do Espírito Santo, você tem que ter caminhos livres, e muitas vezes seus caminhos livres começam a acontecer, serem liberados, quando você dá um passo diante de portas fechadas. Porque, querido, maldição é um limitador. Maldição diz, até aqui você pode chegar, mas depois você não pode passar. O que é a maldição? Ela vem através de uma palavra declarada, falada com força. Porque palavras, elas têm poder. Gente, quantos pais nós temos aqui? Quantos pais? Cuidado com a palavra que você fala sobre o seu filho. Muitas vezes você lança uma palavra negativa, que você lança uma palavra limitadora. Você começa, sabe, expor coisas na vida dele que ele tem que superar, mas você coloca como uma característica da identidade. Ah, meu filho é tímido. Quem já falou isso? Meu filho, querido, meu filho é tímido. Você estabelece o quê? Uma incapacidade da criança se expressar, de falar. E muitas vezes as nossas palavras trazem limites. Nós falamos, olha, ele é tão bonzinho, mas ele é burrinho. Ele é burrinho. Eu quero declarar que palavras serão quebradas, porque morte e vida estão no poder da língua. Não é o que os outros não veem, é aquilo que Deus vê no seu filho, é aquilo que Deus vê na sua vida. E o Senhor fala que você é bendito, você será bem sucedido, você estará por cima e não por baixo, você é cabeça e não cauda. Meu irmão, você não nasceu para rastejar, você nasceu para reinar. Alguém recebe, por favor? Sabe, a maldição, ela não é uma invenção nossa, ela é real e afeta cada um de alguma forma. Mas eu quero declarar que hoje todo fracasso, todo caminho fechado, toda dificuldade, toda desgraça, ei, meu irmão, sabe que a desgraça é o contrário da graça? A graça é você receber imerecidamente. A desgraça, meu irmão, é quando você recebe aquilo que você não deveria receber. Eu quero declarar que toda desgraça, toda depressão, todo fracasso, toda doença repetida na sua vida, doença física, muitas vezes é espiritual, Deus está a ponto de desmascarar o diabo e dizer que isso que está na sua vida, Deus não colocou, e se Deus não colocou, eu não vou aceitar. Amém ou não amém? Querida, pode dar uma salva de palmas. Lá em Deuteronômio 28 mostra a realidade e que maldições podem afetar diversas áreas da vida. Ela pode afetar, ele fala o seguinte, Deus fala lá em Deuteronômio 28, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. O que acontece? Elas virão.
e elas alcançarão. E o que ele fala? Ele fala diversos tipos de doença, de insucesso, de fracasso, que afeta, influencia. Quantos já viram famílias que sempre há divórcio, outros que há problema no coração? Por isso que quando você chega no médico, o médico te pergunta: alguém na sua família tem pressão alta? Alguém na sua família tem problema de sangue? Alguém na sua família morreu com, um infarto? Alguém na sua família teve câncer? Porque ele pensa assim: se alguém na família ter, a possibilidade de você ter é real. A mesma forma, meu amado, no mundo espiritual, eu quero declarar que toda herança maldita vai ser quebrada. Falências. Quantas vezes falências acontecem? Meu irmão, eu quero declarar: acabou o tempo de falir, é tempo de construir agora. Amém ou não amém? Aí o que acontece, meu amado? A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, 11 tipos de doenças. E o versículo 21 fala que praticamente todas as doenças e enfermidades têm uma influência justamente da degradação do homem e da maldição. Mas eu quero declarar: você vai viver o melhor tempo de saúde da tua vida. Alguém pode receber? Em nome de Jesus. Enquanto nós achamos certas coisas fazem parte da vida, eu quero declarar que você não faz parte dessa vida. A sua vida é superior, a sua vida é uma vida de Deus. Você respira um ar diferente, você toma uma água abençoada. A tua água não é igual do vizinho, porque a tua água, ela está debaixo de oração, ela está debaixo de louvor, ela foi transformada. Até a tua água é diferente. Você tem que parar de se nivelar. A Bíblia fala que Deus faz separação. Você pode morar numa mesma casa alugando um quarto, mas no teu quarto é bênção, no teu quarto é vitória, no teu quarto é graça, no teu quarto é sonhos, no teu quarto é prosperidade. Amém ou não amém? Jesus falou: eu não peço que tire eles do mundo. Ei, para Deus te abençoar, não precisa te tirar do mundo, Ele te livra do mal. Isso é uma oração. Será que Deus responde uma oração de Jesus? Sim ou não? Deus fala assim: Jesus fala: eu não peço que os tires do mundo, mas livre do mal. Te prepare, o mal pode vir, mas Deus já preparou um livramento. Toda vez que o livramento acontece, Deus está respondendo uma oração de Jesus sobre a tua vida. Está sentindo a unção aí? Está crescendo, está crescendo, está crescendo. Ei, eu tenho uma boa nova para você. Maldições existem, mas elas não são a última palavra. Ei, elas não são a última palavra, mesmo proferida por autoridade, mesmo o decreto é de Deus. O decreto de Deus é maior do que a palavra negativa de homens, de jornais. Por isso que eu parei de assistir CNN, Rede Globo, Band, Record. Eu parei de assistir tudo que é esse negócio. Meu negócio agora é Bíblia. Ei, meu irmão, para mim saber o que vai acontecer amanhã, para mim saber como será o futuro, eu não preciso desses instrumentos de desinformação da minha vida. Eu não preciso saber quando haverá um novo surto, porque sobre mim há uma proteção. Aleluia, dá glória a Deus aí, meu irmão. Sabe, diga-se: a maldição, o fracasso, o terror pode vir por um caminho, mas nenhuma arma prosperará contra a minha vida, fugirá por 7 caminhos. Pode ser que um dilúvio aconteça, água por todo lado, mas eu quero declarar: Deus preparou uma arca para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa. Podemos viver a maior crise financeira, mas eu quero declarar: alguém recebe aí de uma forma sobrenatural. No meio da crise, Deus vai proteger, guardar, livrar você de toda maldição e toda praga.
ainda que as pessoas se esforcem em te amaldiçoar. Foi engraçado que Balaão estava se esforçando, estava tentando, mas ele fala: como é que eu consigo? Quando ele abria a boca, uma palavra diferente saía da boca dele. Meu irmão, quando ele tentava, sabe, prejudicar, a coisa acontecia e abençoava o povo. Sabe por quê? Porque ele declara assim em Números 23: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, e nem uma magia contra Israel. Ninguém é capaz de amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu podia ouvir mais barulho. Só aqueles que estão livres, deem glória a Deus. Agora entende o que acontece. Satanás, ele só pode colocar algo sobre você se você aceitar. Eu vou repetir. O diabo, Shitan, né, irmão? O diabo só pode colocar algo sobre você se você aceitar, se você abraçar. E como é que ele faz que você aceite algo que é prejudicial? Através do engano. Ou seja, ele começa a colocar circunstâncias como definitivas. Ele coloca um diagnóstico. Ele coloca alguém para falar. Nesses dias, uma pessoa muito ligada a nós, ela vinha de um processo tentando engravidar de todas as formas, a ponto dos médicos dizerem assim: não tem jeito, desiste, desiste. E sabe, qualquer outro teria desistido, porque uma autoridade falou: você não pode ter filho, você não pode engravidar. Outras pessoas: você nunca vai formar, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai casar. Mas essa pessoa, ela decidiu não desistir, ela decidiu não desistir, ela decidiu não acreditar que naquelas pessoas que cuidam da saúde estavam dizendo. E o que Deus faz, meu irmão? Deus pega e cumpre não a palavra negativa, mas Ele cumpre a palavra de vitória, e essa pessoa hoje está amamentando o bebê. Não, pode ser melhor do que isso. O médico falou, o doutor falou que isso não tem cura. Tudo bem, não tem cura para ele. Eu amo os médicos, eu tenho diversos médicos, mas eu quero dizer uma coisa: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, meu irmão. A última palavra que prevalece é a de Deus. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus falou que você vai conquistar, você vai conquistar. Eu não sei como você vai chegar do outro lado. Os egípcios estão do seu redor, o mar está na tua frente, os montes estão aí, mas eu quero dizer, o milagre vai acontecer. Glória a Deus, gente. Sabe, de onde que eu falo tudo isso? Uma maldição, ela tem poder na vida do crente que abraça e aceita. Quando você abraça e aceita, você começa a ser dirigido pelo que você está sentindo. Quem convive próximo de mim sabe que muitas vezes nos ler é difícil, porque aquilo que nós estamos sentindo não é aquilo que nós estamos expressando. E normalmente nós expressamos aquilo que sentimos. E aí nós começamos a ser dirigidos por circunstâncias. Circunstâncias vêm e começam a te dirigir. Esses dias eu falei com uma pessoa. Eu falei assim: por que você está tomando essa decisão? E ele colocou um bocado de problema. Eu falei: então, quer dizer que o problema é teu pastor e ele te dirigirá? Por que eu estou tomando essa decisão? Eu tive esse problema. Espera aí, em qual momento Deus falou? Em qual momento Deus falou? Por um tempo, eu sei que é uma decisão, ela vai parecer que aguardou, e muitas vezes fala: irmão, Deus não quer te proteger, Ele quer fazer você vencer, e Ele faz você passar no meio da guerra para vencer. Amém ou não amém? Então, queridos, a Bíblia, ela é bem clara. Quando o diabo, ele me engana, ele faz eu me comportar de acordo com o que ele está falando.
eu quero declarar Gálatas 3, 13 e 14 sobre a sua vida. Recebe aí, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Jesus fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão fosse dada aos gentios. Eu quero declarar que você hoje tem direito à bênção de Abraão na sua vida. A Bíblia fala maldição da lei, mas Cristo nos resgatou das maldições de Deuteronômio 28, e agora Ele tem as bênçãos sobre a tua vida. Aí você pode dizer assim: mas eu errei, eu fracassei, eu mereço ter aquilo que eu estou tendo. Ok, levante as mãos. Eu quero declarar Colossenses 2,14, que Deus cancelou o escrito de dívida que consistia contra você. A Bíblia fala que Ele não apenas cancelou, mas Ele despojou aquilo que tinha autoridade, os principados e as potestades. A Bíblia fala que o seu inimigo, Deus pegou ele através de Cristo Jesus e arrancou todas as armas que tinha poder contra a sua vida, que tinha autoridade contra você, porque aquilo que você devia foi cancelado. Cristo me resgatou. A Bíblia não fala que Ele me resgatará, Ele já me resgatou. A Bíblia não diz que eu serei sarado, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado, pelas suas pisaduras, pelas suas dores eu sou sarado. Meu irmão, não sei qual doença que está aí em você, mas eu quero declarar que há um milagre preparado, há uma cura separada, há algo de Deus preparado para a sua vida. Por que eu posso falar isso? Porque Deus colocou sobre Jesus aquilo que deveria estar sobre mim. Ele colocou sua pobreza e seu fracasso. A Bíblia fala: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que vocês fossem enriquecidos pela sua pobreza. Levante as mãos. Eu quero declarar que não há um pobre na casa do Senhor. Eu quero liberar as riquezas da graça de Deus, a abundante graça sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu chamado. Eu quero declarar que Jesus te resgatou da pobreza. Declare em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Segundo Coríntios 8:9, Cristo tornou-se pobre, para que pela sua pobreza eu seja enriquecido, e eu recebo agora a riqueza de Deus na minha vida. Amém ou não amém? O que Deus colocou sobre Jesus, seus pecados e suas iniquidades. A Bíblia fala assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu quero declarar que Ele foi castigado, Ele foi ferido, e não tem nenhuma legalidade hoje o pecado sobre você. O Evangelho não se trata de você, se trata do amor de Deus, que chegou a um ponto tal, que Ele pegou o seu pecado, Ele pegou a sua falha, Ele pegou a sua, sabe, o que você é de ruim, e colocou sobre Jesus. Meu irmão, você não tem opção a não ser adorar a Deus. Amém ou não amém? O que Ele colocou sobre Jesus, a Bíblia fala que Ele colocou nossas doenças e nossas enfermidades. A Bíblia diz lá em Mateus 8:17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Meu irmão, levante as mãos, fala: eu recebo o milagre da cura, em nome de Jesus. Seja de pressão alta, diabetes,
qualquer doença, qualquer caroço, qualquer dor, Jesus já levou. Meu Deus, eu recebo a sua cura agora. Eu recebo a sua cura agora. Quando a Bíblia fala pelas suas pisaduras, uma tradução fala contusões, machucados, ferimentos. Eu não sei o que você tem, mas eu sei de uma coisa: tanto fisicamente como emocionalmente, você pode ser uma pessoa extraordinária e completa. Você pode vencer. Esses dias, uma pessoa estava fazendo a campanha das unções, e ela estava começando a ter a sua mão ficando atrofiada. O bispo Ribo estava me contando hoje. E querido, depois da ministração, da oração, quando ela foi abrir o carro, ela pegou e a mão dela funcionou perfeitamente. Pode ser melhor do que isso. Mas para isso nós temos que nos apropriar. Se eu não me aproprio, as coisas ficam, sabe, Satanás, ele é um invasor. Ele entra na sua vida, fica quietinho, aí começa a colocar uma circunstância, começa a colocar outra, e você acha natural aquilo, e você vai começar convivendo com situações limitadoras na sua vida. Por quê? Porque se fala que faz parte da vida. Ah não, é porque eu já tenho, chegando na idade. Meu irmão, eu quero declarar: você vai envelhecer saudável. Você vai envelhecer saudável. Mesmo na velhice você vai dar fruto, meu irmão. A sua energia não vai acabar. Você não vai ficar aquela coisa assim. E você não vai envelhecer, meu irmão. O tempo pode passar, a aparência pode ficar decaída, mas eu quero declarar sobre a tua vida: Jesus Cristo carregou toda a doença. Recebe. Tem pessoas que acreditam mais em Rivotril, acreditam mais, sabe, em remédios de dor do que Jesus, meu irmão. Fala assim: todo nó vai ser desfeito. Agora entende, Jesus, ele não fala que ele acabou com as maldições, mas que você foi resgatado delas. Ele não acabou. Muitos hoje estão debaixo de doença, de fracasso. Eu estive no Rio de Janeiro em uma igreja, e eu fiquei assustado com quantas pessoas com síndrome de pânico, gente nova, desesperada. O que está acontecendo? Se Deus tem tudo isso para nós, se o seu fardo é leve, se Ele alivia a minha alma, porque essa dor na minha alma? Eu quero dizer, porque você está sendo enganado. Porque quando as escamas caem e você entende o seu direito, o diabo perde a autoridade dele por causa do poder do Senhor. Aleluia. Ei, meu irmão, entenda, Jesus, ele não removeu as maldições, mas ele nos tirou da autoridade das maldições sobre a nossa vida. O que a Bíblia fala? Que ninguém é imune do poder das maldições, senão aquele que aprendeu a se apropriar da obra de Jesus Cristo. Olha para a cruz agora, veja o que Jesus fez. Sabe, comece a entender que aquilo que você vai receber é pela graça e pelo favor, e não pelo merecimento. Jesus, ele não tirou o poder do diabo, mas sim a autoridade. Sabe, o que é autoridade? O direito dele usar a autoridade sobre você. Hoje, o diabo não tem, diga, o diabo não tem autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque Cristo me libertou, me tirou, me arrancou do império da potestade, do poder, do domínio, da autoridade das trevas, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Um dia você estava na doença, na enfermidade, você estava na dor, mas querido, quando você acreditou onde você estava, na sua doença, na sua dor, no seu pecado, na sua falha, no seu fracasso, você acreditou na obra de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele te tirou da autoridade. Ei, Deus arrancou, ele quebrou o poder que Satanás tinha contra a sua vida. E não apenas isso, ele pegou você e te transportou para o reino
O diabo ele não tem autoridade para exercer o poder. Diga, o diabo não tem autoridade para exercer o poder sobre mim. Novamente, o diabo não tem autoridade para exercer o poder que ele tem sobre mim. Sabe quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, ele fala assim: nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse dada. Então aproveita, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele tem poder sim, mas ele tem poder na esfera dele. Satanás, ele é um transgressor, ele vai tentar. Como que ele tenta? Através do engano. Por isso você tem que entender, sabe, que Jesus não veio, diga, Jesus não veio para recuperar o poder, e nem remover o poder de Satanás, mas ele veio restabelecer a autoridade. Ei, eu vou dizer, ele veio para restabelecer a autoridade. Ele não apenas nos tirou da autoridade do diabo, mas eu quero declarar, Lucas 10:19, que ele não apenas tirou a autoridade do diabo, mas ele te deu poder. Eis aí que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Sabe, o diabo ele não pode usar a autoridade dele fora do seu território. Então para isso ele tem que te colocar no território dele. E para te colocar no território dele, aí ele vai poder exercer. Por isso que a Bíblia fala para o teu irmão, não dê lugar ao diabo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Ele está falando isso para a igreja. E ele está dizendo, se você der, ele vai usar. Aí, se você vê o contexto dessa palavra, ele está falando num contexto de pessoas que acham que têm o direito de carregar uma falta de perdão. E aí tem um nó da falta de perdão na vida dela. E isso aí provoca o quê? Legalidade. Palavras malditas, legalidade. Sabe, quando nós começamos a tomar decisões, e essas decisões são fora da vontade de Deus, significa que eu saí do território e eu me coloquei debaixo do efeito e da influência daquela maldição. Quando eu tomo uma decisão, e muitas vezes eu quero a bênção de uma decisão errada, pastor, ora por uma decisão que eu tomei. Falo, eu não, meu filho, tu já tomou a decisão, agora é com você. Primeiro tem uma direção, depois uma decisão, sabe? A Bíblia fala, não deis lugar, fala para o teu irmão, não deu lugar, na sua saúde, nas suas emoções, nas suas finanças, no seu ministério. Não dê lugar ao diabo na sua família, na sua casa. Ei, meu irmão, o diabo não tem direito a nenhuma unha de você, da sua casa e da sua vida. Deus, ele te separou, e o diabo só pode exercer influência se você entregar. Eu quero declarar que ele não tem poder sobre a tua vida. Amém ou não amém? Ah, mas ele é o Deus desse mundo. Ei, meu irmão, ele é o Deus deste mundo, mas eu não estou nesse mundo. Eu estou nesse mundo, mas não pertenço a outro. Eu pertenço a outro mundo. Eu quero declarar, você pode estar aqui nesse mundo, pessoas podem estar vivendo doença, depressão, desespero, mas eu quero declarar que a glória do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Por quê, meu irmão? Porque Deus, ele está no controle da sua vida. O poder nunca foi questão para Deus, mas sim autoridade. O poder nunca foi questão para Deus, mas sim quem tem autoridade, quem é o Senhor da sua vida. Olha que a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras. Doença é obra do diabo? Sim ou não? Ele vai desfazer. Depressão é obra do diabo? Então Deus vai desfazer. Tudo aquilo que não é bênção, eu não preciso aceitar. Mas o meu nível de revelação, o meu nível de entrega, o meu nível de rendição, vai trazer um nível de apropriação. Ah, pastor, mas eu pequei.
Aonde que a maldição tem território? Fora da jurisprudência do sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda, não de algumas. Deus pode perdoar isso, Deus não pode. Deus pode livrar disso, isso aqui não pode. Eu quero declarar todo o pecado, toda iniquidade. Ele não apenas faz isso, Ele não apenas perdoa, meu irmão. Ele pega o seu pecado, joga no mar do esquecimento e coloca uma placa lá dizendo: proibido pescar. Tem pessoas aqui que estão debaixo de alguma área. Querido, enquanto você achar que depressão é algo natural, glória a Deus pelos psiquiatras, psicólogos, eles são extremamente necessários, mas eu quero declarar que o Senhor, Ele alivia a sua carga na sua alma, e hoje há cura para depressão, hoje há cura para síndrome de pânico, hoje há libertação aqui neste lugar, aleluia, dá glória a Deus, meu filho. Estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou vendo que o diabo está perdendo, porque escamas estão caindo, pessoas estão começando a entender: eu posso ter um futuro extraordinário. Sabe, Balaque queria impedir o povo de chegar ao destino, ele colocou alguém para amaldiçoar, mas eu quero declarar que o diabo não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. O diabo não pode amaldiçoar você, sua saúde, a sua vida. Para de aceitar aquilo que Deus não colocou na sua vida. Você fala: eu mereço, mas a graça, o sangue e o teu arrependimento, a sua confissão, ela quebra, ela desfaz toda maldição. Por isso nós estaremos durante 7 semanas desfazendo o nó na sua vida. Tem muitas pessoas assim, olha, carregando os nós. Tá desse jeito. Tem muitos aí assim, ó, na vida emocional, na vida financeira, na saúde, cheio de nó. Pois eu quero declarar: está chegando o tempo de você viver aquilo que Cristo já conquistou. Não será talvez, você vai viver, você vai crescer, você vai conquistar. Deus vai quebrar a canga, vai desfazer os nós, você vai cooperar. Serão dias de avivamento na tua vida, dias de enchimento. Deus está trazendo nessa terra um reavivamento, um novo mover está chegando, e todo nó, meu irmão, será quebrado em nome de Jesus.